convidar para usar a palavra o deputado estadual Raimundo Santos. Hoje, meu caro presidente, é uma sessão histórica, uma sessão importante, não apenas para a comunidade evangélica. Eu acredito que dentre os fatos da humanidade, tivemos a criação como de grande relevância, tivemos a obra de encarnação de Cristo, desde o nascimento, o ministério, morte, ressurreição, assunção, tivemos a descida do Espírito Santo, e depois desses três, como muito bem aprendi aqui na oração do nosso querido pastor que orou, pastor Eli Mendes, é isso? Eli Mendes, um orou e o outro leu a palavra, pastor Neemias. Então, o que foi que nós aprendemos? A importância da reforma protestante, que a reforma não foi importante apenas para restabelecer o ensinamento da Bíblia Sagrada, mas a reforma foi importante para todos os campos do conhecimento. A igreja de então detinha um monopólio. A ciência não poderia se apresentar ao cientista alguma tese, alguma coisa de experiência científica sem que a igreja aprovasse. A arte também, a demonstração artística dependeria da aprovação da igreja. A política, os reis, os príncipes, os duques, eram também sujeitos à ordenação divina, assim chamada, era necessária para que um rei, mesmo hereditariamente, de forma consanguínea, tivesse esse direito, mas ele tinha que ter a aprovação da igreja. Então a igreja, ela controlava todos os setores do conhecimento. E no instante em que a reforma aconteceu, me dizia ontem o pastor Reginaldo Moura, que ela veio na esteira do Renascimento. Já surgia na Itália ali Miguel Ângelo, Leonardo da Vinci, Maquiavel escrevendo O Príncipe. Então, aqueles pensamentos renascentistas, eles serviram de uma esteira que a reforma aproveitou aquela onda de liberdade e veio então Martinho Lutero. Por que então foi importante para a democracia? Porque ninguém tinha coragem de enfrentar a igreja. E até os que enfrentaram, mesmo depois da reforma, muitos foram mortos. O que foi a reforma? E agora eu não falo para os líderes aqui, falo rapidamente para as pessoas do povo que me assistem. Por que foi importante a reforma? Eu me lembro quando eu era criança, que a gente passava, meu pai foi pastor mais de 75 anos, que ia para o templo para orar, pastor Samuel, e na rua, além dos impropérios habituais, nós tínhamos pedradas. Quantas vezes, eu como caçula da família, apenas 16 filhos, quantas vezes a cabeça sangrava, quantas vezes era empurrado, porque não fazia o sinal da cruz para entrar na escola, tinha que ser realmente espancado. Quando pedia o socorro para a professora, ia para a diretoria e ficava de joelho em cima de milho. Isso foi recente, só para vocês verem o efeito da reforma, que a cada dia se consolidou. Mas então, a reforma foi um retorno à forma. A forma da igreja era a doutrina dos apóstolos. Os apóstolos aprenderam com quem? Com Cristo. A forma da igreja, dizia Jesus, olha, foi necessário que eu morresse para que pela minha morte, pelo meu sangue, houvesse arrependimento, remissão de pecados. E isso está escrito na Bíblia, nos Salmos, está escrito lá nos profetas, está escrito em Moisés, no Pentateuco. Jesus deu ali um modelo para a igreja. Ele disse, agora vocês vão ficar ali em Jerusalém, eu vou me embora, vou voltar lá para a glória, já estão me esperando, já cumpri a minha missão, e vocês vão aguardar o Espírito Santo. Quando ele chegar, então o programa está estabelecido, vocês vão ser minhas testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra, e tudo está escrito. Os apóstolos então receberam ali a doutrina de que salvação é crer em Jesus. Mas de repente a igreja foi crescendo, perseguição dos judeus, apenas mais ciúme. Depois vieram os imperadores, derramaram sangue ali no Coliseu, muitas perseguições, mas até
313 da era cristã, a igreja florescia saudável, e a forma da igreja era a forma bíblica, a forma doutrinária dos apóstolos recebidos por Cristo Jesus. Essa era a forma. Constantino então se converteu. Não adiantava, viram que quanto mais mortes, quanto mais sangue derramado, mais a igreja florescia, porque era o poder da palavra de Deus, era o poder da fé, era o poder de Deus que imperava. Constantino se converte, o que acontece? Houve um concubinato espúrio entre igreja e Estado, e começam então a acontecer o desvirtuamento, a deforma da doutrina dos apóstolos, e tantas coisas foram inventadas, como a adoração a mortos, como a criação do purgatório, e assim por diante, até que chega aí o período das trevas, o século XVI, e o ponto culminante de tudo foi o seguinte: agora, para ter perdão, tem que comprar uma indulgência, uma carta assinada pelo bispo de Roma. Essa carta vai perdoar o pecado. Agora, para ter perdão, quem está lá no purgatório, criado também como uma dessas heresias, para ter perdão, basta comprar a carta e vai reduzir o tempo no purgatório. E Lutero, que estava aflito, o monge não conhecia, se sacrificava com penitência, achando que o perdão tinha que ser muito sacrifício, descobriu então pela Bíblia, Romanos 1,17, não precisa sacrifício, tudo está pago, basta que tenha fé no sacrifício de Cristo Jesus, único sacrifício. Então eu concluo, presidente, dizendo o seguinte: a partir daí, lutas, sangue. Por exemplo, Galileu Galilei, já no século 17, porque ele afirmava uma teoria científica, ele teve que ser condenado, já a Inquisição. Enquanto Jesus Cristo dizia: vinde a mim, eu sou manso e humilde de coração, vocês vão ser conhecidos pelo amor. Vem a Inquisição e diz: não atendeu a imposição da igreja, é tortura. Não atendeu, mais ainda, é prisão. Não atendeu, é morte na fogueira, para que todos vejam que quem manda é a igreja. Jesus disse que não. Jesus disse que era por amor. Por amor Deus mandou Jesus, por amor ele morreu na cruz, por amor a salvação se consolidou. De forma que a reforma foi sintetizada nesses 5 pontos, 5 solas, latim, ou 5 somente as Escrituras. Enquanto a igreja dizia, olha, tem que ter a tradição que está acima das Escrituras, tem que ver o que a igreja estabeleceu nesses séculos, nesses 1200 anos. E veio reformadores e disseram: não, basta as Escrituras como única regra de fé e prática, porque Jesus falou que as Escrituras testificavam dele, tudo está selado, o cânon está já consolidado, completo. Ele disse: somente as Escrituras, não precisa apelar para a tradição. Lutero dizia também: não é pelas obras, como está se anunciando na igreja, a salvação, o reino de Deus, não é pelas obras, é pela fé, basta crer, é pela fé. As obras vêm em seguida como fruto daquele que crê em Jesus Cristo e é renovado, e tem um novo nascimento, e passa a ter uma vida de comunhão com Deus. Lutero dizia também, e os reformadores que o seguiram, que é pela graça de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, escreveu o apóstolo Paulo, Efésios 2, 8 e 9. Lutero dizia também: somente Cristo, a salvação é só Jesus. A igreja dizia: não, há outros intermediários, há outros mediadores, há outros santos. E Lutero dizia, São Pedro falou o seguinte, que aqui abaixo do céu só há um nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Atos capítulo 4, versículo 12. E ainda, último ponto,
que só a Deus adorarás. Só lhe deu glória, somente Deus merece a glória. Muito, aí diziam, não, mas merece a glória a autoridade tal, merece a glória. Dividiu a glória de Deus, como hoje ainda fazem. Mas Lutero disse, não, está escrito lá em Romanos 11:36, que por Ele, por meio dEle, para Ele são feitas todas as coisas, a Ele eternamente para todo sempre glória. Então eu concluo, meu caro presidente, dizendo o seguinte: hoje uma nova reforma está sendo necessária. Muitos transformam templos aí em aquisições financeiras. Muitos pregam outro evangelho. Estão distantes da cruz de Cristo, como se a salvação pudesse ser alcançada. Hoje temos que fazer novos protestos, e aqui eu ouvi na oração. A família está sendo destruída, estão tentando desconstituir a família, como pai, mãe, filhos. As escolas brasileiras estão aí aturdidas, professores, uma revolução, uma tentativa da ditadura midiática de destruir a família. Não pode chamar mais menino nem menina, tem que chamar de criança e deixar que depois escolha o gênero. Não se respeita, não se quer mais respeitar o sexo biológico, mas Jesus disse que Deus fez macho e fêmea. Jesus disse que deixará homem, pai e mãe, se unirá a uma mulher, e serão ambos numa só carne. Eu termino dizendo, vamos continuar a protestar, dizendo que só Jesus é o Senhor, só Deus merece glória, só Deus merece adoração, e a Ele vamos nos render para sempre. Concluí agora, presidente. O carcereiro de Filipos perguntou ao apóstolo Paulo e Silas: senhores, o que eu devo fazer para ser salvo? Ele não disse, olha, faz tantas penitências, procura fazer algo, tem as relíquias, pega um pedaço da cruz de Cristo, faz um culto para esse pedaço, um crânio de João Batista, isso faz parte da tradição, e depois tu vais para o purgatório, dependendo das orações que sejam feitas aqui, tu terás ou não a salvação. Mas o carcereiro de Filipos recebeu de Paulo uma única palavra: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. Então, para o Brasil, para o Pará, para Belém, para o mundo, a receita é única. A justificação é pela fé. Creia no Senhor Jesus, nele a salvação, nele a esperança, e brevemente todos nós, para sempre com ele, estaremos renovados, reformados de fé em fé.